Hermes Trismegistro. Hoje eu separei para vocês algumas imagens que geralmente me intrigam sobre a figura de Hermes Trismegistro, né? Uma das imagens é ele com um manto vermelho segurando um sol e um olho por trás. Então eu separei, destrinchei essa imagem coisa por coisa aqui, detalhe por detalhe. E o intuito do vídeo é pegar essa e outras duas imagens que vocês vão ver durante o vídeo e destrinchar elas, né? O significado de cada coisa. Desde o manto que ele usa até o sol na mão dele, o cajado na outra mão, a pomba voando. Eu vou explicar cada coisinha que tem ali, obviamente, segundo os meus estudos, segundo a minha visão. E vamos lá, né? Primeiramente, os fundamentos de Hermes Trismegistro que você pode estudar profundamente. Eu, pessoalmente, comecei pelo Kybalion. Muita gente aí tem bastante preconceito com o Kybalion, mas foi aonde eu me iniciei, né? Foi aonde eu comecei a estudar. Obviamente, se você quiser se aprofundar, você vai comprar o livro chamado Corpus Hermeticum. Esse eu até comecei a ler, eu ainda não terminei, mas ele tem uma linguagem bem difícil. Eu costumo ler vários livros de várias culturas, várias coisas espiritualistas em geral, e em vários casos é citado o Hermes. Então, contextualizando um pouquinho ele é uma combinação entre o deus Hermes da mitologia grega e o Thoth da mitologia egípcia. Ele é sempre associado ao hermetismo e a tradições esotéricas e influenciou várias vertentes, incluindo alquimia, astrologia e magia. Tá? Então, eu vou pegar aqui essa primeira imagem de Hermes, que ele tá com esse manto vermelho, e a gente vai começar a destrinchar literalmente pelo manto. O manto dele aparenta ser um manto de mago, né? Como se ele tivesse numa hierarquia um pouco acima. Na sua mão da direita, ou melhor, na sua mão esquerda, né? Ele tem um caduceu, que é o cajado que Hermes segura, e ele possui um círculo meio que no topo, que é associado geralmente a Mercúrio. Representa também a dualidade e a união dos opostos, e assim também pode representar a cura e a comunicação. Atrás da imagem tem um olho. Eu vou deixar para explicar depois dessa. Primeiro eu vou explicar o sol que está na mão direita dele, né? Como eu falei, na esquerda ele tem o caduceu, na direita ele tem um sol com um rosto, né? Isso sempre foi bem característico. Então, esse sol com um rosto simboliza a iluminação, simboliza a consciência e um princípio masculino. O sol também representa a clareza e a sabedoria e o poder transformador da luz. Atrás dele tem o olho que eu falei. Em volta do olho tem o Ouroboros, tá? A Ouroboros seria aquela serpente que morde a própria cauda, que tem um olho no centro, que é o que eu falei antes de citar o sol. E o Ouroboros, ele geralmente significa eternidade, ciclicidade e renovação. E o olho no centro representa a consciência divina, ou a percepção do superior, sabedoria de tudo, do que tudo vê, né? O famoso olho que tudo vê. Acima do olho, se você notar, tem uma pomba, né? E aí tem alguns significados. Muita gente diz que ele significa Espírito Santo, pode significar paz, pode significar também um halo de luz e várias outras coisas. Pode indicar também a presença divina ou a iluminação espiritual. E então sugere meio que uma bênção ou inspiração divina, né? Eu acredito que seja meio que seja inspiração divina. Seria esse o significado mais interessante. Nos pés do Hermes, dessa imagem, tem uma cobra verde meio que circulando os pés dele. Pode representar a energia vital ou a renovação e transformação. Na alquimia, a cobra é frequentemente associada à matéria-prima que deve ser transformada. Eu pedi para o ChatGPT fazer uma representação da imagem também, em resumo, e ele me falou o seguinte: essa imagem é representada como um mestre que possui conhecimento profundo sobre os ciclos da vida, que é representada pelo Ouroboros, e a união dos opostos representada pelo caduceu. A iluminação espiritual é representada pelo sol e o olho, e a pomba e a luz reforçam sua conexão com o divino e a inspiração espiritual. Tem uma outra imagem de Hermes que ele também tá de manto vermelho, porém ele tá meio que com um livro aberto, tá? E tem meio que algumas pombas, é tipo uns bichos voadores ao redor apontando flechas para ele. E aí eu achei bem interessante trazer essa daqui para cá também. Ele tá sentado no centro, né, com o manto vermelho. Tem esse livro, como eu falei para vocês, como vocês estão vendo aí na tela que eu vou deixar. No sol vocês vão notar, no livro vocês vão notar que tem o sol e tem a lua.
lua. E também tem um leão e uma águia e outros símbolos representados na alquimia. O lado esquerdo do livro parece representar a união meio que dos opostos, com o símbolo do sol e da lua e uma águia dourada. O lado direito do livro mostra o círculo com o símbolo do sol no centro, cercado pelos outros círculos menores, que possivelmente pode ser representado planetas ou fases da transformação alquímica. As pombas douradas que estão apontando para Hermes são um conjunto de pombas, elas meio que irradiam, né, em várias direções. Como eu falei anteriormente, pode simbolizar a inspiração divina ou a paz, mas é como se o Hermes, ele tivesse recebendo a inspiração divina, sabe? Meio que eu levei para esse significado. As pombas, como representam a inspiração divina, estão apontando a flecha para ele, então é meio que inspirando ele, né? Tá nesse sentido de inspiração para ele. Tem vários homens ao redor, se vocês notarem na imagem também, com vários tipos de cores diferentes nos mantos, e eles podem, sei lá, representar os discípulos do próprio Hermes, né? Detalhei aqui cada coisinha em relação a cada item. Sol e lua pode representar a dualidade e a união dos opostos, que seriam temas centrais na alquimia. O sol é o princípio masculino e ativo, enquanto a lua é o princípio feminino e passivo. Inclusive, em vários símbolos são colocados o sol e a lua como representação de masculino e feminino. Inclusive no vídeo de Baphomet eu falei um pouco sobre isso também, o lado masculino e feminino dele. Se você não viu esse vídeo, vai estar aqui no card, é bem interessante. A águia dourada simboliza a ascensão espiritual e a visão e a transformação. Na alquimia, a águia pode se representar o espírito que ascende após a purificação. E o leão pode simbolizar a força e o poder, muitas vezes associado ao fogo na alquimia. E o leão dourado pode representar a matéria-prima, que deve ser transformada. É sempre falado isso em alquimia. O círculo solar do lado direito, com o sol no centro, simboliza a iluminação e a perfeição espiritual. E também tem as pombas douradas, né, que representam a paz, a pureza e a inspiração divina, ou até mesmo a multiplicidade. Como tem várias pombas, pode representar meio que a multiplicidade da disseminação do conhecimento e sabedoria de Hermes. Existe uma outra imagem de Hermes que ele tá, em vez de segurando um caduceu, ele tá segurando meio que um globo. Eu dei uma pesquisada e se chama Globo Armilar, né? Ou Esfera Armilar. Ele meio que aponta com a mão direita para dois rostos que tem um sol e uma lua, ambos com o rosto humano, né? Na imagem anterior era só um sol com um rosto humano, mas tem nessa imagem uma lua também com um rosto humano. E o próprio globo armilar significa uma representação do modelo geocêntrico do universo com os anéis que simbolizam as esferas celestes. Esse símbolo ele pode representar o conhecimento astronômico e cosmológico, sugerindo que Hermes tem um entendimento profundo do cosmos e das leis que os governam. O Sol e a Lua é a mesma coisa, né? Os opostos masculinos e femininos, o consciente e o inconsciente, o ativo e o passivo, e tem meio que umas chamas em volta do Sol e da Lua, e isso pode indicar a transformação e a transmutação alquímica, simbolizando o processo de purificação e a união dos opostos. Bom, essa foi a minha pesquisa que eu fiz sobre as imagens de Hermes Trismegisto. Foram 3 imagens especificamente. Se vocês curtiram esse vídeo aqui, não se esqueçam de avaliar, se inscrever no canal para continuar acompanhando aqui o trabalho. Os livros que eu citei, o Corpus Hermético e o Kybalion, eu vou deixar na descrição se você quiser uma leitura mais aprofundada. Esses vídeos que eu tô trazendo para cá são coisas que despertam na minha mente curiosidade e eu resolvo transformar em vídeo. Então, geralmente os vídeos que vocês vão encontrar por aqui são coisas que despertam na minha mente alguma curiosidade, e aí eu faço uma pesquisa e trago em forma de conteúdo. Então, se você acha interessante, veja também o vídeo sobre a existência dos lobisomens e também do Baphomet, que foram os últimos que eu fiz. Mas é isso, e até o próximo vídeo.